os números da Copaíba, eles impressionam, né? E aí, então, eu queria que a gente falasse agora um pouquinho mais sobre esses números, assim, mais de 800 hectares restaurados, mais de 4 milhões de mudas produzidas, mais de 40 mil pessoas impactadas na educação ambiental. Como que são esses números para vocês que estão trabalhando desde o começo, hoje, olhar para esses números? É gratificante, assim, a gente percebe que tem muitos desafios ainda por vir, né? Então a gente está falando aí desses 800 hectares em processo de restauração, e a gente sempre fala em processo de restauração, porque é algo que é ao longo do tempo, né? Então, assim, a gente planta hoje, mas para ver floresta daqui 20 anos, né? Então, assim, é óbvio que dentro da restauração, a gente está falando de os 2 primeiros anos para a gente dar início, né, a esse processo do início da formação da floresta. Dali para frente, a gente entende que tem regeneração e ela vai caminhando sozinha, mas é um processo longo. E eu me perdi na minha resposta. Não, você estava falando dos números e do que eu perguntei como era essa sensação de ter esses números tão importantes, né? Então, aí você estava falando dos 800 hectares em processo de restauração, que é um processo longo, e aí tem mais as 4 milhões de mudas plantadas, as pessoas impactadas na educação ambiental. Então, assim, acho que você mostrou, né? O fato de você se perder é porque você ficou empolgada, né, nos números, e realmente é empolgante. E esses 800 hectares de área restaurada, vocês precisam de muitos produtores, parceiros. Hoje são 380 produtores. Como foi esse trabalho de conscientização e trazer esses produtores para o Copaíba? Era aí que eu chegava. Sabia? Depois que eu me perdi. Então, de fato, a gente não consegue fazer restauração sem os proprietários parceiros, eles são fundamentais para que a gente consiga, de fato, formar essas florestas. Todas essas áreas, essas 380 propriedades distribuídas no Peixe, no Camanducaia, elas são puleiros, né? Como se fossem pontos que vão pulverizando outras áreas. Então, são muitos desses proprietários que também difundem, levam adiante a mensagem que é importante restaurar. Por quê? Porque está voltando água, né? Então, ouvir do próprio produtor, do próprio proprietário falando, não tinha água antes, agora tem, ou eu não tinha fauna antes, agora tem. Então, ele está levando essa mensagem adiante. Então, é a disseminação por inveja. Então, mais pessoas também querem isso. Então, tem um momento, né, da história da Copaíba que a gente tinha que ir lá bater de porteira em porteira, viu? Você precisa plantar, a sua área é importante, a gente precisa conservar a água. Levava tempo para fazer a pessoa entender. Era uma sensibilização, mas quase que um convencimento das pessoas, né? E acho que isso ainda existe, a gente ainda tem que ir lá bater e mostrar que é importante. Mas a gente tem percebido e tem aprendido que trabalhar com quem quer dá certo. Então, muitos proprietários também procuram a Copaíba e essa mobilização vai acontecendo de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que os proprietários estão disseminando isso, a gente também está conversando, está buscando, está conhecendo. Então, assim, pelo fato da gente também ser muito conhecida e reconhecida na região, com a bandeira da restauração ecológica, isso abre portas para a gente poder chegar numa propriedade, poder conversar com o proprietário. Existe um histórico, uma confiança, um relato. Então, facilita esse caminho. E aí, é isso. A gente não chega lá... João quer plantar? Não quer, mas o José quer, então a gente vai com o José, porque assim... Até o João olhar lá o resultado e falar... até que dá certo. Pode ser, né? Porque é isso, restaurar é desafiador. Então a gente está falando de formiga, de competição com mato, do próprio desenvolvimento da planta no campo. Então assim, tem vários fatores que dificultam o processo da planta virar uma floresta. E aí se o proprietário ainda pode ser mais um fator que atrapalhe tudo isso, então não caminha. Então ele tem que estar envolvido. E essa relação na Copaíba com os proprietários é uma coisa também bem única, assim, né? Porque quando a gente olha... porque parte do trabalho, né, que a gente estava falando antes, é captar recurso, mas você pode ter todo o recurso do mundo. Se você não tiver os proprietários dispostos, você também... Exatamente. Então é fazer esse equilíbrio entre o recurso
e o proprietário disposto. E desses 380 que a Copaíba tem hoje, foi trabalhado ao longo dessa história toda, né, desses 26 anos, e é um número importante também, né, para a Copaíba, né, dentro de todos esses números que a gente está falando, né? Sim, e esse relacionamento se mantém, né? Então tem proprietários que restaurou lá atrás com a gente e tem esse carinho, esse contato com a gente, esse reconhecimento, essa relação de confiança. Então é algo que foi construído e é mantido, né? Então, assim, é muito importante a gente manter esse relacionamento com esses proprietários. A gente, por exemplo, pegar uma área de 2005 que foi restaurada. A gente ainda vai fazer monitoramento nessa área, mas se aquela pessoa, porque a propriedade passa para frente, aí vendeu, então tem que de novo fazer um processo de sensibilização daquele E proprietário. vocês mantêm esse contato com todo mundo desde o começo? Com todo mundo desde o Não começo. teve nenhum que vocês, tipo, não, já cresceu, deixa pra lá. Não, aconteceu, óbvio, de fato, de áreas que a gente perdeu. Então, assim... Mas pelo processo. Ou até mesmo pelo envolvimento do proprietário. Então, às vezes, ou ele... Não quer mais. Teve dificuldade financeira, porque também a gente está falando de um conjunto de ações. Então, a gente capta recurso, a gente tem conhecimento técnico, mas a gente também precisa do envolvimento e da ação do proprietário. Porque em determinado momento o recurso passa, diminui, porque aí o processo lá, né, da floresta que já está em andamento também não... E geralmente projetos que a gente participa de editais, ele tem um começo, meio e fim, né? 2 anos. Então, passado esses 2 anos, como é que a gente vai fazer manutenção numa área que não tem mais recurso para aquela área especificamente? Então, a gente tem que contar, se precisar controlar uma formiga, manter uma cerca, esse proprietário tem que estar ali. E aí, nessas idas e vindas, acontece de o proprietário não conseguir fazer isso. Ou o vizinho foi lá, abriu a cerca, o gado entrou, destruiu a área que a gente tinha restaurado, ou pegou fogo. Então, assim, todo acontece. ano tem essa questão do fogo, né? Mas assim, eu considero que, de modo geral, né, dessas mais de 1 milhão de árvores plantadas, a gente tem um percentual muito baixo, assim, de perda. Porque também, ao mesmo tempo que a gente perde de um lado, a gente está recompensando do outro. A gente tira dos nossos números, por exemplo, essa área não deu certo, então subtrai. Depois a gente, né, se retrabalhar ela volta. Exatamente. Então, então, não é só somar. Quando perde, dá uma subtraída de vez em quando. Dos 19 municípios que a Copaíba atende, Socorro deve ser uma região com mais produtores, porque, né, foi onde tudo começou. Quais são esses municípios que você acha que a gente precisa ter mais mobilização para chegar mais e tal, assim? Quais seriam? Todos os municípios aqui da região, a gente tem um déficit de floresta, assim. Hoje, pra você ter ideia, a gente está falando de 40 mil hectares de áreas de preservação permanente, tanto da Bacia do Peixe quanto da Bacia do Camanducaia, que não tem floresta. É bastante área. Então, assim, a gente tem como você disse, a gente tem talvez mais projetos em restauração no município de Socorro, mas de modo geral, as 2 bacias como um todo, elas necessitam dessa restauração. Então, assim, e tem alguns municípios que a gente percebe uma resistência maior. Não sei se é por uma questão política, uma questão econômica. A gente percebe que alguns municípios a gente tem uma dificuldade maior. Até pela questão própria de subsistência do município, né? Municípios mais rurais, menos rurais. Então, a gente também percebe que... E estamos aqui do lado, Serra Negra, né? Que é um município que pega fogo muito, constantemente. Então, assim, a gente também tem uma dificuldade de sensibilizar mais as pessoas. Eu acho que é isso. É um trabalho contínuo com todos. E por isso que a educação ambiental, a política pública, elas são tão importantes, assim, as parcerias são também, complementos, né? São partes importantes do projeto como um todo, né? Isso, e esse relacionamento com as secretarias de meio ambiente, né? Com as CATs, com as EMATERs dos municípios de Minas, por exemplo. Então, esse contato com quem também está fazendo um trabalho de extensão rural também é importante, porque a gente vai se relacionando com essas pessoas. E são as pessoas que estão por trás dessas organizações, né? E aí, falando nas outras organizações, a gente teve agora, acabou a COP30 no Brasil, e aí é um momento que se fala muito, né? Então, eu acho que é um timing bom para se falar sobre esse assunto, né? E como é que você vê
a importância de ter a COP30 no Brasil e se agora com isso acontecendo, de repente essas prefeituras não passam a pensar um pouquinho mais, né? Já que foi tão discutido. O Brasil deve ser o 7º maior emissor aí de gases de efeito estufa. E considerando as emissões por desmatamento, deve ser o 2º. Então, assim, a gente tem dados alarmantes de problemas ambientais no Brasil especificamente, né? E a COP sendo aqui, eu acho que foi uma oportunidade incrível, né? Levantar, né, o assunto e vivenciar também todas as dificuldades. A gente está falando de emergência climática, né? E aí, eu acho que essas conferências e tudo que a gente faz, acho que tanto os cientistas quanto as próprias organizações, como a Copaíba, que trabalha com restauração ecológica, eu acho que a mensagem que a gente quer passar é que não é uma conversa de cientista e de organizações que trabalham com restauração ecológica. É um tema da nossa rotina, do nosso dia a dia. Então, a gente vivencia a crise climática com os eventos extremos, com a mudança mesmo de temperatura. Isso está afetando as nossas vidas, está afetando as vidas de populações que estão totalmente vulneráveis, né? Então, acho que é um tema que acho que está cada vez mais próximo da gente. Eu acho que pode ser uma super oportunidade da gente estar difundindo isso, mas no nosso dia a dia mesmo, com quem está vivenciando tudo isso, nós estamos falando de enchente nas cidades. E né? é louco como isso tem acontecido cada vez com mais frequência, cada vez com mais intensidade, e ainda assim muita gente ainda não consegue relacionar uma coisa com a outra. Então, acho que é nosso papel, né, levar isso adiante, falar, é isso, gente, a gente tem 2 caminhos, ou é por aqui, ou não vai dar certo. Não temos muitas opções, são só essas 2.